A gente conversa agora com o advogado mestre e professor de Direito Tributário Bruno Romano. Bruno, uma ótima noite a você. Obrigado pela participação. Boa noite, Paula. Boa noite também ao professor Marcelo e uma boa noite também a todos os telespectadores da Jovem Pan. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Já para a gente começar, eu queria saber sua opinião em relação a essas medidas de pacotes de gasto, né? Eu queria saber sua observação em relação a isso. Eu não vejo com tanto otimismo como os entrevistados que apareceram há pouco na notícia, esse pacote de fiscal trazido pelo ministro Haddad anteontem. Por conta de que, até na coletiva de imprensa do ministro Haddad, houve até uma presunção de culpa dos contribuintes e até algumas frases um tanto quanto não tanto felizes, como no sentido de que o CARF como está não deveria nem existir. Eu acho que eu vejo com bastante receio esse pacote fiscal. Eu não vejo como algo que irá efetivamente reduzir o rombo nas contas públicas. Eu acho que vai trazer ainda mais litígio, para falar a verdade, e eu acho que inclusive diminui e muito a segurança jurídica dos contribuintes em razão de algumas mudanças, tanto no CARF quanto em algumas interpretações da norma, principalmente com relação a PIS e COFINS. E esse seu receio justamente é devido a essa equalização nas contas, né? Se vai bater, se vai no fim fechar toda essa conta para esse ano de 2023, que de acordo com Fernando Haddad, o governo Lula, essa conta deve fechar, mas o seu receio provavelmente é porque talvez não feche, é isso? Particularmente, eu desconheço qual que é o parâmetro, né, o que foi utilizado pelo Ministério da Fazenda para fazer esse cálculo e chegar nessa redução de 231 bilhões no orçamento. Eu acho que, primeiro, eu não consigo ver efetivamente algo que vá trazer esse resultado, até porque são muitas variáveis que tem aí no meio. Se os contribuintes vão aderir aos pacotes de refis que foram trazidos, se isso vai efetivamente trazer um aumento de arrecadação, por um lado. E, por outro, eu acho que seria muito mais efetivo reduzir as contas públicas e fazer uma reforma administrativa, e não esse pacote que acabou sendo um tanto quanto ruim para muitos e muitos contribuintes. Professor Marcelo Sono também participa dessa entrevista. Professor, a sua pergunta. Doutor Bruno, boa noite para o senhor, parabéns. É irretocável o que o senhor falou. Eu teria apenas algumas perguntas para fazer, porque eu acho que são interessantes. E eu fico feliz até da maneira como o senhor apresentou, porque nós vimos alguns representantes de segmentos expressivos da economia brasileira dizendo que serão medidas que trarão confiança. Na realidade, é isso que ele disse. Trarão confiança para investidores e trarão confiança para todos aqueles que são empreendedores no país. O que não me pareceu, porque não está claro ainda, ou não estão claras ainda, várias das medidas que serão adotadas para que essa confiança seja resultado de um real equilíbrio das contas públicas. O que me parece primeiro, nós temos aí, o governo é obrigado a lidar, por causa do plano plurianual, ele vai ter que lidar com o orçamento como ele foi construído no ano passado. No final desse ano é que nós vamos verificar o que será produzido para o ano que vem. O que me pareceu está tentando arranjar uma forma de minorar todo o gasto que será necessário para dar conta da coligação que foi feita para eleger um presidente da República. Abril, e olha que as datas são muito curiosas. Abril se discute a LDO. Quando fala depois que haverá em agosto uma nova revisão, mas setembro você tem que falar da LOA. Você está discutindo. Me parece que essas medidas, elas não trarão os resultados que estão sendo apresentados ao ponto de trazer confiança para investidores, muito menos que haverá equilíbrio nas contas públicas. Eles próprios falaram, vai ter déficit. Olha, é muito estranho, porque se trabalha para produzir superávit no déficit primário, nas contas primárias. Isso é um cenário que eu particularmente vejo, razão pela qual eu lhe parabenizo. E aí eu teria uma pergunta para o senhor. Diante deste quadro, qual seria uma medida efetiva, imaginando que não vai ter a reforma administrativa, imaginando que a reforma tributária ela não vai reduzir o impacto, a carga tributária sobre os cidadãos brasileiros, em especial sobre aqueles que são os empreendedores. Qual seria a medida efetiva que o senhor identifica para produzir esse equilíbrio real, esse equilíbrio concreto?
Bem, professor Marcelo, por um lado, eu já quero antecipar que eu concordo efetivamente que a reforma tributária não vai trazer a redução de carga tributária necessária, até porque a reforma tributária, tal como vinha sendo desenhada ultimamente, ela tinha uma probabilidade muito grande, na verdade, de até haver um aumento de carga tributária, porque há a ideia de equalização, de unificação da carga de ISS e ICMS. E hoje o nosso PIB brasileiro ele gira em torno de 65% composto da parte de serviços. E com a equalização da carga de ICMS e ISS, isso vai trazer um aumento da tributação sobre os serviços e vai ter um aumento da carga tributária global. Então, de fato, a reforma tributária tal como posta não vai trazer esse benefício. Para trazer efetivamente esse conforto mercadológico, eu acho que o melhor caminho que o governo deveria adotar seria a redução de carga tributária. Inclusive, no finzinho da gestão anterior, houve uma tentativa de redução do PIS e COFINS sobre receitas financeiras, por exemplo, o que já foi revogado na gestão atual. O governo anterior também trouxe a redução de tributação sobre combustíveis e com essa redução de carga tributária, os contribuintes eles se sentem menos lesados na hora de pagar o tributo. A verdade é que, se você for analisar por um ponto de vista econômico, e até eu trago aqui a lição de Laffer, que é uma lição de direito econômico, existe a curva de Laffer. Quanto mais você aumenta a carga tributária, mais você incentiva que os contribuintes comecem a sonegar, a deixar de pagar tributo. E aí, com isso, a sua curva, que estava em ascendente, ela começa a descer, ela começa a cair e começa, com isso, a reduzir a arrecadação do governo. Por isso, uma diminuição de carga tributária seria uma maneira mais efetiva de aumentar a arrecadação, porque haveria uma diminuição nesse intuito de sonegar, nesse intuito de discutir, de deixar de pagar tributo, até porque muitos contribuintes veem uma carga tão alta que eles acabam optando por discutir qualquer cobrança que lhe é feita. Professor, há essa possibilidade, por exemplo, mesmo com seu receio de acabar fechando a conta aí no positivo nesse ano de 2023, mas já vê um rombo aí para os próximos anos, por exemplo, acabar fazendo uma manobra para esse ano, que acaba sendo uma manobra ok, legal, mas para os próximos anos acabar faltando, por exemplo, e gerar um rombo ainda maior? Sim, há essa possibilidade, até por conta das mudanças que foram trazidas na quinta-feira pelo Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda, até na entrevista que foi concedida na quinta-feira, deu muito a entender de que todo contribuinte age de má fé e não paga tributo porque não quer. E, inclusive, foi colocada uma pecha muito ruim no CARF, inclusive o doutor Laércio, que acabou de ser entrevistado há pouco, também trouxe essa visão de que o CARF é um órgão muito seguro, ele é um órgão em que há confiança nisso, e o Ministério da Fazenda veio totalmente na contramão e trazendo medidas que são muito prejudiciais aos contribuintes. Ainda que haja efetivamente um aumento de arrecadação nesse primeiro ano, até por conta desse refis, muitas aspas, no refis, ninguém está endividado para sempre. Então, muitos contribuintes vão começar a pagar os tributos que estão em atraso por meio do refis e vai chegar uma hora que não vai ter mais estoque de débito e aí volta-se a uma situação ruim econômica anterior. E até por isso que isso pode ser muito paliativo e até a mensagem que foi dada ao mercado foi muito ruim. Professor Marcelo Suano, mais uma observação aí da sua parte. No caso, doutor Bruno, como o senhor falou, o que me parece, por exemplo, em especial na nova proposta de refis, na realidade é isso que o ministro Haddad apresentou, isso apenas é uma tentativa, eu posso estar enganado, por favor, o senhor me corrija, é uma tentativa de criar uma ideia para aquele que é o devedor de que ele poderá pagar essa conta com uma forma de atrair recursos nesse momento em que se precisa, de alguma maneira, dar conta daquilo que é necessário para garantir a governabilidade. O que me parece é isso. No entanto, como o senhor falou, a tendência, o que me parece também, é de que vai começar a haver um acréscimo cada vez mais. Nós teremos déficits primários, muito provavelmente nós vamos ter uma condição em que o endividamento vai ser enorme do governo. Qual é
o limite que o senhor prevê para isso? Porque no Congresso, o que nós já temos, vamos pegar em função das PECs que estão sendo apresentadas, o que dizem que vão ser apresentadas. A PEC precisaria, por exemplo, de 308 deputados na Câmara dos Deputados. Mas se nós observarmos aqueles ministérios que aí estão, os 37 ministérios garantem pelo menos 180 deputados, eu tenho a impressão que é isso, que estariam ali vinculados pelos partidos que foram contemplados. Qual é o teto que o senhor imagina para esse tipo de embate que nós vamos ver para garantir a governabilidade, para garantir que haja recurso suficiente para pagar a máquina pública e, em especial, para garantir que não haja pedaladas ou que não haja o desrespeito à lei do teto fiscal? Bom, de fato, o governo ele vai começar a ter problemas econômicos, isso é efetivo, tanto que está surgindo uma sanha arrecadatória sem tamanho. Isso ficou muito evidente tanto na quinta-feira, quanto nos próprios decretos presidenciais que foram proferidos logo no dia 1º, que inclusive já algumas medidas de redução de carga tributária foram revogadas no primeiro dia de governo, do atual governo. Então, de fato, há uma sanha arrecadatória. E essa sanha arrecadatória se dá justamente para financiar a governabilidade, já que, de acordo com o que está sendo dito, as contas públicas estão no vermelho atualmente. A verdade é que isso não vai parar por aí, e a questão isso vai ser esse aumento, essa majoração de carga tributária, ela vai ser focada especialmente nas pessoas jurídicas, nas empresas, porque, afinal de contas, um aumento de carga tributária, geralmente nas pessoas físicas, é muito impopular, e isso também vai ter e com relação à tributação das pessoas físicas, isso vai se dar majoritariamente em cima da classe média e da classe mais alta, visto que o governo já anunciou que deseja, ao meu ver, de uma maneira muito errada, o governo deseja limitar as deduções do imposto de renda e deseja tributar dividendos, que são duas medidas que, para mim, são dois verdadeiros tiros no pé. Nós conversamos com o professor de Direito Tributário, Bruno Romano. Professor, muito obrigada pela sua participação. Um ótimo sábado a você, um ótimo fim de sábado. Eu que agradeço, Paula, Marcelo, tenham um bom fim de semana. Até a próxima.